Bom, vamos conversar agora então com a Bruna Frenner sobre... Ela vai trazer orientações importantes agora e que chamam a nossa atenção principalmente depois da explosão do sobrado, né? Que terminou com a morte da moradora, a técnica de enfermagem, a Josiane Vaurec, de 43 anos. Você viu aqui no BG, você que me acompanha, que a Ângela, que estava no andar de cima, contou que ouviu um barulho, né? Como se fosse um barulho de vazamento, que chamou a atenção dela. E ela desceu para ver o que estava acontecendo. Quando subiu, não demorou 5 minutos a explosão e o sobrado veio abaixo. Infelizmente, a Josiane terminou morta depois dessa explosão. A polícia ainda está apurando, está levantando realmente para confirmar se foi um vazamento de gás. Mas isso é a principal suspeita e levanta e traz à tona esse problema. E é claro que aí nós fomos em busca de um especialista. E a Bruna fala com ele agora para trazer informações importantes para evitar que esse tipo de situação possa acontecer dentro da sua casa, dentro do seu apartamento. Bruna, é com você. Então, Jasson, eu tô aqui com o Roberto. O Roberto já trabalha há 20 anos aí com a venda de botijões de gás. Inclusive, o Roberto vai ajudar a gente agora, tá com um botijão aqui. Roberto, vamos falar pro pessoal de casa, quando a pessoa compra o botijão, o que ela tem que observar para não trazer risco para dentro da casa? Boa tarde. Boa tarde. Antes de tudo, a pessoa tem que observar de quem que ela está comprando a procedência do bujão, né? Ver se a pessoa é qualificada para fazer essa entrega para ela. Recebendo esse bujão em casa, ela tem que verificar se o lacre não está rompido. Esse aqui? Exatamente. Esse lacre estando rompido já é suspeito de que esse bujão pode ter sido adulterado. Feito isso, passada essa etapa, normalmente os entregadores estão capacitados para fazer essa instalação. O que vai acontecer? Vai chegar, vai tirar o bujão antigo, colocar o novo, né? E vai apertar o pessoal chama de clique, né? O regulador, só com a força da mão. Não há necessidade, inclusive nem pode usar ferramentas para apertar isso aí. Apertou, deu certo, faça o teste com espuma, né? Esponja, espuma, sabão e passe em volta da rosca do regulador aqui. Caso não tenha bolha, tá tudo certo, a instalação está bem feita e vai embora, né? Alguns cuidados precisam ser tomados, né? A pessoa tem que estar sempre de olho nas mangueiras, ver se não está... Elas têm datas de validade de 5 anos, né? Essas mangueiras, elas não podem estar vencidas. O regulador de pressão também tem validade de 5 anos, está gravado na peça lá, 5 anos. É bom que não esteja vencido, né? A pessoa nunca, em hipótese alguma, deve virar bujão. Às vezes a pessoa fala assim, vou virar o bujão, que vai ter um restinho que eu vou conseguir usar. Não funciona, isso só pode trazer risco, pode jogar gás para dentro do regulador e vai dar prejuízo para a pessoa. Agora, Roberto, a minha entrevistada antes, a dona Ângela, sobrevivente lá da explosão que aconteceu no Capão Raso, o que ela disse aqui pra gente na entrevista? Ela disse que ela ouviu um barulho muito forte, como se fosse uma panela de pressão. Sabe aquele chiado bem forte? Ela ouviu isso antes de acontecer a explosão. Tanto é que ela desce e ela tenta conversar com a vítima fatal. Ela tentou conversar com a Josiane porque o barulho estava muito alto. Você ouvindo esse relato, vem alguma coisa na cabeça? Poderia ser algum barulho do botijão mesmo, dessa válvula? Que aqui tem uma válvula, ó, Ricardinho, mostra ali pra gente, ó. Poderia ser o barulho disso, por exemplo? A gente não... Poderia? Poderia, porque essa válvula aqui ela vai se romper com o calor. Acima de 73 graus, essa válvula rompe. Vai fazer o barulho de pressão, porque está aliviando o gás dentro do bujão. Pode ser que esse tenha sido o barulho que a pessoa escutou antes da explosão. Esse gás ele vem para o ambiente. Ocorrendo a mistura de gás, oxigênio e um ponto de ignição qualquer, vai acontecer a explosão. Inevitavelmente é fatal, né? E não precisa de muito gás para acontecer uma tragédia muito grande, né? Pouquinho de vazamento. Pouquinho. Estando na mistura, que ele chama de mistura rica, é o suficiente para acontecer uma tragédia. Pela sua experiência, ali, pelo que você viu da explosão ali no Capão Raso, tem como falar alguma coisa ou ainda é cedo? Precisa de perícia mesmo? Não, isso precisa de perícia, né? Mas provavelmente pode ter acontecido isso, né? Excesso de calor, a válvula rompeu e é o que eu estou dizendo, né? Mas pode ser, né? Mas isso é perícia, é quem vai dizer. Agora, eu não entendi, esse excesso do calor seria o que exatamente? É você manter um bujão numa área fechada, né? E você expor ele, né? O vasilhame, a uma temperatura acima de 73 graus. Isso é muito perigoso. É o que vai acontecer. O GLP ele vai expandir dentro do bujão, vai forçar
né, o vasilhame e é onde rompe a válvula a partir dessa temperatura. É para aliviar a pressão do bujão, para que o bujão não exploda, né? Mas isso não quer dizer que o gás ele vai ser liberado do bujão e que ficando no ambiente pode acontecer acidente. Roberto, muito obrigada pelas informações. Ô Jasson, a gente sabe, né, que é cedo ainda realmente para falar aqui o que aconteceu de fato, mas a gente precisa guardar aí esse laudo, essa perícia, mas é muito importante, essas dicas são muito importantes, né, que o Roberto deu. Eu nem sabia dessa válvula aqui, Jasson, olha só. Pode falar, Jasson. Eu queria também, você pode complementar aí, mas eu gostaria também de saber do nosso amigo aí o seguinte, qual é a dica que ele dá? Qual é o local que é o ideal para a gente manter o botijão de gás? Do lado do fogão, numa parte externa? Como é que faz? Quem mora em apartamento, por exemplo, deve ficar difícil, porque quem mora em casa, né, às vezes faz um buraquinho na parede, né? Faz um buraquinho na parede e bota o bujão do lado de fora. Bota uma corrente no bujão para ninguém roubar, né? Tem isso. É verdade, não é? Você que tá me vendo aí. É verdade, né? Faz aquele buraco na parede, aí passa uma corrente lá no botijão para ninguém levar e manter lá fora. Aonde é o local ideal para manter o botijão? O local ideal é sempre na área externa, realmente fora de casa, né? Essa mangueira ela não pode exceder 80 centímetros, então tem que estar bem calculada essa distância entre a área externa e o fogão, para que essa mangueira não exceda 80 centímetros. E essa mangueira nunca deve passar por trás do fogão, do forno, né? Para que não haja superaquecimento e ela não venha a romper com essa temperatura. Né? Realmente é para fora, né? Em último caso você vai deixar o bujão para dentro de casa, mas sempre observando essas medidas de segurança que a gente falou agora há pouco. E para quem não pode é do lado do fogão mesmo. Infelizmente vai ter que ser, né? Em caso de apartamentos, que ainda existe muitos apartamentos que o cara tem que ter um bujão dentro da cozinha, ele não tem outra opção, ele vai ter que ter ali dentro, ele vai ter que tomar bastante cuidado. Ô Jasson, agora a gente viu, né, no link ali anterior com a vítima, com a Ângela, chamou muito atenção, né, esse barulho que ela falou e é bem isso que o seu Roberto falou, né, pode ter sido essa válvula aqui que já estava dando o aviso da possível desse vazamento de gás, né, Jasson? E é o seguinte, quando você vai comprar, quando a pessoa vai comprar o botijão de gás da distribuidora, ou quando recebe esse botijão em casa, o que ele deve observar? O que a pessoa deve observar, Bruna? Certo. Quais são os detalhes, então, novamente, vamos falar aqui, Roberto, que a pessoa deve observar? Ela comprou um botijão desse aqui, Roberto, e o que a pessoa, então, deve observar na hora de permitir, né, que o botijão, vai para dentro da casa, né? Então, a pessoa tem que observar se o botijão está em boas condições, né? Ver se, de repente, não tem algum ponto de solda que mostra algum vazamento, ver se não tem muita ferrugem nesse bujão, né? Um bujão muito enferrujado, provavelmente ele vai dar problema mais cedo, né? As empresas elas são responsáveis pela manutenção desses bujões, né? Então, tanto que nenhuma empresa pode invasar bujão de outra. Então, ficar bem ligado com essas coisas aqui, cuidar para que o bujão esteja em boas condições, né? E uma coisa que dá muito problema é essa... O O-ring, que é uma borrachinha que tem aqui dentro, né? Que ela recebe a pressão para vedar. Às vezes a borracha recebe ali uma sujeira ou um fio de cabelo, alguma coisa, ela não veda, né? Então é importante que quando isso acontecer, retire a válvula e faça a limpeza e bota de volta. Agora, Roberto, eu pedi um botijão de gás na minha casa, né? Daí o pessoal vai levar, o funcionário vai levar o antigo. Esse antigo, ele vai ser utilizado novamente pela empresa? Ele vai ser utilizado, ele retorna para a distribuidora, lá eles vão fazer, se necessária, manutenção nesse vasilhame, né? Eles fazem uma checagem visual desse vasilhame. Se ele tiver em condição, ele vai ser reabastecido, enchido, né, com os 13 quilos e volta para a residência, volta para a venda, né? Se é o caso, de repente, fazer manutenção, eles às vezes tem que trocar um aro, eles trocam um aro e bota depois para rodar. Se isso não acontecer, se for inviável, vira sucata. Tem uma coisa também, né? Às vezes pegar uma empresa aí de confiança também, que a pessoa já sabe, perguntar, né? Não precisa ter vergonha, né, Jasson? Pergunta, moço, eu não entendo muito bem. Eu, por exemplo, se eu fosse comprar um botijão de gás, eu ia ficar toda perdida, né? Tá tudo certinho com ele, tá meio feio, né? Mas tá tudo certo com ele, tá enferrujado, a válvula aqui tá correta. Não custa perguntar, porque informação sempre é bem-vinda e pode salvar uma vida, né, Jasson? Obrigado, Bruna. Obrigado, Roberto.